Shalom, shalom. Vamos ver quem vai entrar, vai estar conosco nessa live abençoada. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quem for entrando a participar conosco, vai dando ok, amém? Estava arrumando a internet ali, demorei um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Bispo Fabrício, Irmã Maria, intercessora do Senhor. Aleluia. O Senhor é bom e maravilhoso. Deus é fiel. O Senhor é bendito. Glória a Deus. Estamos vivendo dias de exercer nossa fé. Quem for entrando vai compartilhando, amém? Vai compartilhando aí essa live em nome de Jesus, convidando os amigos, os irmãos, que nós vamos estar aqui compartilhando uma palavra. Aleluia. Pastor Tacílio, Deus abençoe. Aleluia. Deus é nosso refúgio e nosso... Ele é poderoso. Aleluia. Para poder iniciar aqui, né, em nome de Jesus. Tati Rio, Deus abençoe também. Em nome de Jesus. O Senhor está cuidando do seu povo. O Senhor está cuidando das famílias. Aleluia. E o milagre de Deus está acontecendo em nosso meio. Sim, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Tem mais alguém chegando? Nosso Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa. Ele é a luz na escuridão. E nesse tempo que nós vivemos, Ele é o nosso protetor. Boa noite, Janaína Moreira, lá de São João da Boa Vista. Deus abençoe, minha querida sobrinha. Deus abençoe o Júnior, todos aí, tá bom? Glória a Deus. Daqui a pouco vamos estar orando e compartilhando a palavra de Deus. Sabe por que você está em pé? Sabe por que eu estou de pé? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Os milagres de Deus têm sido efetuados em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui de pé. Por isso que nós estamos aqui firmes
E o Senhor não vai nos deixar faltar nada, porque Ele é fiel. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência. E se Ele é o Deus da providência, não faltará nada para nós nesse tempo. Aleluia. Vão compartilhando, amém? Compartilha essa live em nome de Jesus. Que nós vamos estar compartilhando porque daqui a pouco vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Compartilhe com os familiares, com os amigos, porque Deus tem algo para nós nesse momento. Daniel Alves, shalom, meu querido aí de Carapicuíba. Glória a Deus, Deus abençoe, meu querido. Já nos falamos hoje, né? Deus abençoe sua vida. O Senhor é fiel. Glória a Deus. Deus é poderoso. E Ele está aqui para mudar a cada dia a nossa história. Como eu sempre falo nas lives que faço, esse é o cenário para o milagre de Deus acontecer. Esse tempo que nós estamos vivendo é o cenário que o Senhor quer realizar na sua vida, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Vou abrir aqui uma palavra, se você puder abrir aí, tá bom? Romanos capítulo 12. E o versículo de número 11, que eu quero ler nessa noite, para iniciarmos esse momento. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Maria de Osasco. Deus abençoe, irmã Maria, intercessora, mulher de Deus. Romanos 12 e o versículo 11. Amém? Aleluia. Mas antes eu quero aqui orar com você, antes de nós começarmos a orar, a ministrar a palavra. Bispo Márcio Zafalão, Deus abençoe. Glória a Deus. Aqui em Romanos, e o capítulo 12, né, o versículo 11, quero ler com vocês nesse momento, mas antes de nós lermos, né, essa palavra, eu quero orar com você, amém? Você que está entrando aí, vai compartilhando, em nome de Jesus, vai compartilhando com as pessoas, porque Deus tem uma palavra para nós, amém? Deus tem uma palavra para nós nesse momento, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Mas antes eu quero... Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar nessa noite, por estarmos aqui, Senhor, para a palavra, para orarmos juntos, Senhor, nessa noite de sexta-feira. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos, que o Senhor venha agir na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que seja, assim, uma noite muito abundante, uma noite muito abençoada, uma noite de milagre, de renovação, Senhor.
e que os teus servos sejam tocados de uma maneira especial, que os teus servos sejam abençoados de uma maneira poderosa, Pai. Eu te peço, meu Deus, a tua bênção, eu peço a tua graça, Senhor, que seja conosco, Pai, nessa noite, porque eu sei que o Senhor está nesse momento ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração com o teu povo. O Senhor há de falar com os teus filhos, ó Deus, de maneira maravilhosa e de maneira poderosa, porque o Senhor sempre tem falado no coração do teu povo. É que eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, abençoa a cada um, Senhor, que estará conosco nesse momento, Pai, prestigiando esse momento da sua palavra, esse momento de comunhão, esse momento de bênção, Senhor. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha alimentar a fé do teu povo, Pai. Eu te peço agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja conosco, Pai, nesse lugar. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco, em nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Para vocês que o Senhor tem mais uma palavra para as nossas vidas. Aqui em Romanos capítulo 12, e o versículo de número 11, diz assim a palavra. Eu vou ler aqui para vocês, amém? Diz assim a palavra: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vou ler novamente a palavra. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha aí que palavra, amém? Nós não podemos ser vagarosos no cuidado. Nós não podemos ser vagarosos no cuidado. Mas nós temos que ser também fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O evangelho na nossa vida, ele tem que ser com intensidade. Amém? O evangelho, ele tem que ser praticado por nós com intensidade. Nós temos que ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Porque assim nós seremos praticantes do evangelho com intensidade. Amém? Nós sabemos que nesses dias, muitas pessoas estão vivendo o evangelho abaixo daquilo que o evangelho tem oferecido. Porque o evangelho, ele transforma. O evangelho, ele liberta. O evangelho, ele muda a vida do homem, ele muda a vida da mulher. E esse evangelho, a cada dia, ele está chegando ao seu coração, chegando ao meu coração, e a cada dia nós estamos recebendo o evangelho do Senhor. Então, nesses dias que nós vivemos, o evangelho, ele não pode estar abaixo daquilo, amém, que ele pode oferecer para nós, porque o evangelho é tudo, né? A Bíblia diz que o evangelho, a palavra de Deus, ela muda a nossa vida, ela renova a nossa vida, né? Ela transforma o nosso coração. Aleluia. Então nós não podemos jamais permitir que o evangelho seja em nossas vidas abaixo daquilo que o evangelho oferece. Nós não podemos permitir vivermos o evangelho raso, mas nós temos que viver na intensidade. Nós temos que viver o evangelho na profundidade, na essência. E o evangelho, quanto mais nós vivemos ele na essência, quanto mais nós vivemos ele no sobrenatural, naquilo que ele tem para oferecer para nós, que é sobrenatural, porque o evangelho é a palavra de Deus, e a palavra é o verbo, né? O verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus, e o verbo é Jesus. Então o evangelho, ele vem para transformar nossas vidas. Amém? E nós sabemos que o Senhor deseja que todos vivam o evangelho com intensidade. O seu grande amor, né? O amor de Deus, e tenham zelo pela sua palavra. O Senhor quer que eu e você, que nós tenhamos zelo pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela tem que ser vivida
com intensidade. Nós temos que extrair do Evangelho o poder que ele transforma, o poder que cura, o poder que salva, o poder que renova a nossa vida. Por quê? Porque o Evangelho é poder. Amém? O Evangelho é poder para as nossas vidas. Então Jesus almeja que eu e você, o desejo de Deus, que através do amor dele, eu e você venhamos viver o Evangelho profundo, na intensidade. Amém, queridos? E nós sabemos que para que vivamos com intensidade no Senhor, o Evangelho, nós precisamos ter um espírito que santificado. O nosso espírito tem que estar santificado. E como que o nosso espírito será santificado? Mantendo a nossa comunhão e o nosso contato com o Senhor. Entregando totalmente o nosso espírito a Deus. Entregando totalmente o nosso espírito nas mãos do Senhor, nosso Deus. E através dessa entrega, nós viveremos em santidade. O nosso espírito será a cada dia santificado. E nós poderemos viver o Evangelho na intensidade, com intensidade. Poderemos viver o Evangelho de maneira extraordinária, porque o Evangelho ele tem coisas sobrenaturais e extraordinárias para oferecer para nós. A mudança de vida, a transformação. Amém? E nós temos que colocar em prática em tudo, né, que realizamos. Nós temos que colocar o Evangelho em prática em tudo que nós realizamos. Nós temos que colocar o Evangelho em prática no nosso trabalho, nós temos que colocar o Evangelho em prática na nossa casa, nós temos que colocar o Evangelho em prática em todos os lugares que nós estivermos, nós temos que colocar o Evangelho em prática em todo momento da nossa vida. A nossa vida tem que ser a cada dia praticando o Evangelho. Porque quando nós praticamos o Evangelho, nós estamos santificando o nosso espírito. E quando nós santificamos o nosso espírito, nós poderemos viver o Evangelho com intensidade. Né? Viver o Evangelho com tudo aquilo que ele tem a oferecer para nós. O Evangelho, a palavra de Deus, né, tem muito a oferecer para nós. Salvação, libertação, mudança de vida, viver o sobrenatural, né, viver tudo aquilo que o Senhor ele tem preparado para nós, como igreja, como povo do Senhor. Então, o Evangelho, ele precisa ser vivido com intensidade. O nosso espírito precisa ser santificado. E para o nosso espírito ser santificado, é preciso colocar o Evangelho como prática na nossa vida em todos os momentos e em tudo que nós vamos fazer. Dessa maneira, vamos conseguir viver a intensidade do poder do Evangelho sobre a nossa vida. Amém? E isso é muito importante para nós. Atualmente, a maioria das pessoas está distraída, desligada de Deus, longe de uma responsabilidade para com o Senhor. Por isso, não as livra da responsabilidade espiritual. Então, como nós podemos viver o Evangelho sem perder a sua intensidade? Não fugindo dos planos de Deus. Se nós queremos viver o Evangelho na sua intensidade do Evangelho, nós não podemos fugir dos planos de Deus. Esse momento que nós vivemos é o momento de nós vivermos mais os milagres de Deus. Esse momento que nós estamos passando é os momentos que as famílias estão mais juntas, é o momento que as pessoas mais estão orando, é o momento em que as pessoas mais estão crendo, vivendo a providência e o milagre de Deus. Mas uma coisa é interessante e muito importante para nós. Nós não podemos fugir dos planos de Deus. E qual é os planos de Deus para nós? É vivermos como igreja, como povo, como sacerdócio real do Senhor. Então, jamais uma pessoa pode fugir dos planos de Deus. Então, se queremos viver o Evangelho e não queremos perder, né, a sua intensidade, né, a sua profunda glória, né, poder de transformação,
de santificação na nossa vida, nós não podemos fugir dos planos de Deus para a nossa vida. Porque quanto mais nós fugimos dos planos de Deus, quanto mais nós fugimos dos planos do Senhor, mais nós vamos viver um evangelho sem intensidade. Mais nós vamos viver um evangelho sem intensidade. Mas quando nós abraçamos e entendemos os planos de Deus para a nossa vida, nós conseguimos viver o evangelho pleno. Amém, queridos? Hoje as pessoas vivem apenas se preocupando com o quê? Com as bênçãos que poderiam ganhar e usufruir em sua vida. E acaba sendo muito comum encontrarmos cristãos nominais, isto é, apenas ligado à igreja, mas totalmente fora do plano de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo é o momento que nós vamos ter a oportunidade de entender se nós estamos ligados em Deus. Porque muitas vezes estamos ligados, mas nós não estamos ligados em Deus. Temos que estar ligados na igreja, mas primeiramente temos que estar ligados em Deus. E muitas vezes nós observamos que muitos, quando eu falo muitos, estou dizendo no modo geral, que muitos estão ligados na igreja, mas não está ligado em Deus. Amém, queridos? Hoje eu conversava com uma pessoa, uma serva de Deus, e ela dizia para mim assim: pastor, eu vou dizer algo para o Senhor, algo que o Senhor sempre dizia nas pregações, que nós não poderíamos estar na igreja por rotina, mas nós teríamos que estar com um propósito. E hoje eu entendo porque Deus me respondeu, Deus falou comigo nesse tempo que nós estamos vivendo. Que nós, Ele me respondeu que eu não estava na igreja por rotina, por simplesmente ir, mas eu estava indo à igreja por um propósito. Porque hoje eu estou sentindo muita falta de estar reunido, juntamente, de maneira coletiva com o povo de Deus, no templo físico, orando e buscando. Mas tudo isso foi bom por quê? Porque Deus me respondeu que eu não estava indo na igreja somente por rotina, mas eu estava indo às reuniões, aos cultos, porque eu tinha um propósito. E eu, ouvindo aquilo, eu entendi que esse tempo que nós estamos afastados coletivamente, mas eu creio que nós estamos unidos, espiritualmente, eu posso enxergar isso, eu posso ver isso, que nós estamos ligados espiritualmente. Mesmo não estamos juntos, coletivamente, presencialmente juntos ali, mas espiritualmente nós estamos ligados. Amém? E isso é importante porque nós entendemos que quando nós buscamos a Deus, nós não estamos buscando rotina, mas nós estamos indo com um propósito. E nesse tempo nós entendemos que estamos também num propósito com Deus. Então, muitas vezes a gente está ligado à igreja, ligado do Senhor, desligado do Senhor. Nós precisamos estar ligado à igreja, mas precisamos estar ligado ao Senhor. Então, quando Deus ministra ao nosso coração, tirando nossas dúvidas, ministrando ao nosso ser, o que nós entendemos? Que tudo que nós fazemos é com planos de Deus, com o plano de Deus. Então, os planos de Deus é estabelecido para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, isso é importante. Por quê? Porque viver os planos de Deus nos leva a viver um evangelho com muita intensidade, de maneira muito profunda. Amém, queridos? Então, a Bíblia, ela relata vários de fugitivos, daqueles que tentaram fugir da presença do Senhor. A Bíblia mostra para nós de muitas pessoas, faz relatos, de pessoas que foram fugitivos, que queriam fugir dos planos de Deus. Sempre que aparece uma necessidade maior, correm de um lado para o outro. Quando fugimos da vontade de Deus, vagamos sem direção, e nosso equívoco atrasa a sua obra em nossas vidas. Então, quando nós fugimos dos planos de Deus, quando nós fugimos da presença de Deus
Isso atrasa os planos de Deus para nós. Mas não atrasa os planos de Deus por causa de Deus, mas atrasa os planos de Deus por causa de nós. Porque muitas vezes nós fugimos dos planos e da presença de Deus. Então nós precisamos entender os planos de Deus. O que Deus tem para nós, o que Deus tem para cada um de nós, é entendermos os planos do Senhor. Amém? Porque quando nós compreendemos os planos do Senhor, nós não vamos fugir. Então, andando por aí sem direção, sem diretriz, porque nós estamos vivendo os planos de Deus. E o plano de Deus para esse tempo é o nosso culto a Ele, independente de onde estamos, né? De onde estamos, de onde estivermos, o plano de Deus é que nós tenhamos culto com Ele, adoração com Ele. Porque muitos milagres nós já estamos vivendo e muitos milagres nós já vamos viver. Eu já tenho visto as mãos de Deus, sabe, irmãos? Eu já tenho visto as mãos de Deus agindo nesse tempo na vida de muitas pessoas. Amém? Então, por quê? Porque Deus é bom. E mesmo com essa situação, nós não vamos fugir dos planos de Deus. Não vamos permitir que coisas nos tirem dos planos de Deus. Não vamos permitir que situações nos afastem dos planos, da presença de Deus. E nós não seremos fugitivos dos planos e da presença de Deus. Mas nós seremos amigos, seremos parceiros, seremos aliançados com os planos e a presença de Deus, porque nós vamos viver o sobrenatural. Amém, queridos? Então, essa palavra é para nós, viver o evangelho com intensidade, santificar o nosso espírito, não fugir dos planos de Deus. Amém? E grandes são os planos de Deus. E muitas vezes nós não sabemos ainda os planos de Deus para a nossa vida, mas os planos de Deus é perfeito, os planos de Deus é poder para as nossas vidas. Amém? Um exemplo, a Bíblia diz sobre um homem chamado Jonas, não é verdade? Que ele levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Jonas foi um exemplo de uma pessoa, de um homem que tinha os planos de Deus para a vida dele, mas ele fugiu dos planos de Deus. Quis fugir, na verdade ele fugiu por um momento dos planos de Deus. Ele fugiu para onde? Para Tarsis, né? Ele fugiu para lá. Está lá em Jonas capítulo 1. Ele fugiu para Tarsis, ele saiu da presença de Deus. E assim como Jonas, muitos são os fugitivos. Muitos são os que tentam escapar dos olhos do Senhor. Contudo, não há como se ausentar da sua presença. Olha aí que interessante. Jonas, ele tentou fugir, né? A vida toda dos planos de Deus. Ele fugiu por um tempo, mas ele não fugiu dos olhos de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, né? São como fogo. E os olhos do Senhor estão sobre todo o povo da terra. Aleluia. Então ele tentou fugir. Ele tentou sair dos planos de Deus, mas ele não conseguiu sair de diante dos olhos do Senhor, da presença do Senhor. Ele se tornou um fugitivo, mas ele não escapou da presença e dos olhos do Senhor. Então, todos aqueles que Deus tem um plano, todos aqueles que já receberam uma revelação dos planos de Deus para a sua vida, não tem como fugir dos planos de Deus. Não tem como fugir, por mais que se torne um fugitivo, por mais que corra dos planos de Deus, os olhos de Deus, a presença de Deus sempre estará focada, ligado a essa pessoa, né? A esse Jonas. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem planos de paz, planos bons para as nossas vidas. Ele tem projetos, Ele tem ministério, amém? Ele tem coisas novas. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo de coisas novas. Tempo de mudança, tempo de acrescentar a nossa fé. É o tempo de nós vivermos pela fé. Porque nós não estamos baseados em coisas, nós não estamos baseados em coisas materiais, nós não estamos baseados em nada dessas coisas, mas nós estamos baseados na palavra, estamos baseados na palavra, né? Estamos baseados na palavra, estamos firmados na palavra, a nossa fé em Deus. Aleluia! Deus é fiel, glória a Deus.
Aleluia. Então ninguém pode escapar dos olhos do Senhor. Não há como ser bem-sucedido fugindo das situações. Não há como ser treinado se não enfrentar de frente os obstáculos. Não tem como nós sermos vencedores. E não tem como nós vencermos fugindo dos obstáculos. Nós temos que enfrentar. Nós não podemos fugir das situações. Porque quando nós fugimos das situações, nós não vamos vencer. Mas nós temos que ser treinados com essas situações para poder enfrentar. Então, todo tipo de situação que você passa, que nós passamos, todo tipo de situação, é um treinamento para nós. Deus está te treinando. Deus está treinando os pastores, Deus está treinando a igreja, Deus está treinando as famílias, Deus está treinando todo o povo da terra. É um tempo de aprendizado, amém? E nós vamos encarar frente a frente os obstáculos. Quantos obstáculos você já teve que encarar nesse momento? Quantos obstáculos você já teve que enfrentar até esse momento? Então, esse enfrentar esses obstáculos que têm se levantado diante de nós são obstáculos para nos treinar. E nós seremos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Aleluia! E hoje Ele está te capacitando, hoje Ele está te levantando, hoje Ele está te renovando, hoje Ele está te fortalecendo, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Aleluia! Não existe outro caminho. De Deus não se pode fugir. Não existe outro caminho. Nós não conseguimos fugir de Deus. Jamais alguém consegue fugir do Senhor. Se eu for para o fundo do mar, o Senhor vai estar lá. Se eu for para a montanha, o Senhor vai estar lá. Se eu for até para o céu, o Senhor vai estar lá. Aonde o homem for, aonde a pessoa fugir, Deus vai encontrar lá. O Espírito de Deus acha ele lá. Por quê? Porque Deus é onipresente. Está em todos os lugares. Então não tem como nós fugirmos da presença do Eterno. Não tem como nós escaparmos da presença do Eterno. Vamos ficar nos planos de Deus. Ei, Deus está falando para você, fique nos planos dele, não fuja daquilo que ele traçou para a sua vida e que você sabe que é do Senhor. Aleluia! Então, amados, é importante que cada pessoa se coloque no centro da vontade de Deus. É importante que cada pessoa se coloque no centro da vontade de Deus. Se você essa live, vai compartilhando essa live. É importante que cada um de nós nos coloquemos na presença de Deus, nos planos de Deus. Porque quando nós nos colocamos na presença, nos planos de Deus, nós conseguimos viver uma vida de um evangelho com intensidade, um evangelho que podemos viver tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer da parte de Deus, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Aleluia! Então nós temos que fazer a vontade, estar no centro da vontade de Deus. É importante que cada pessoa não venha tentar escapar e nem tentar fugir e nem tentar burlar, o caminho proposto pelo Senhor. Não tem como nós fugirmos do caminho que o Senhor colocou para nós. O Senhor colocou diante de você um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas existe um caminho de propósito. Existe um caminho, com planos divinos para você traçar, para você andar. E Deus já colocou diante de você esse caminho. Amém? Então, quando se tenta fugir de Deus, a vida é afetada. Quando um homem, quando uma mulher tenta fugir de Deus, a vida dessa pessoa é afetada. Por quê? Porque vamos fugir dos planos do Senhor. Então a vida vai ser afetada e não há como prosseguir. Nós não vamos conseguir desatar. Quando tentamos fugir dos planos de Deus, nós não conseguimos desatar. Quando tentamos fugir dos planos de Deus, isso prejudica a nossa vida e nós não conseguimos prosseguir, nós não conseguimos ir avante, então nós ficamos paralisados, prejudicados. Amém? Então, o que o Senhor deseja para nós é uma vida
uma vida com propósito, uma vida de andar nos planos de Deus. E Deus está chamando você para isso. Tem chamado você para isso. Para viver o propósito, para viver a mudança, para viver aquilo que o Evangelho tem a oferecer, que é sobrenatural, que vem do coração do Pai. Os planos de Deus, os propósitos de Deus para você. Aleluia! E hoje Deus está te levantando, te fortalecendo, hoje Deus está te renovando de uma forma muito sobrenatural, de uma forma muito especial. E eu creio nessa palavra. Por isso é preciso olhar para Jesus, é preciso seguir os seus passos, pois assim se chegará à vitória. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que seguir os seus passos, porque assim nós vamos conseguir andar de glória em glória e caminhar para a vitória. Amém? Essa é a vontade de Deus. Outra coisa, para vivermos o Evangelho com intensidade, nós não podemos fugir dos planos de Deus, conforme eu falei no início, mas também não podemos perder a nossa comunhão com Deus. Olha, se tem uma coisa preciosa para nós, é a nossa comunhão com Deus. É a nossa comunhão com o Senhor. É a nossa comunhão com o Pai. Amém? Quando perdemos a comunhão com Deus, imagine você perdendo a comunhão com seu marido e com seu esposo, com a sua esposa. Imagine você perdendo a comunhão com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe. Quando há perda de comunhão, o que acontece? A tristeza entra no coração, o vazio entra no coração, a solidão entra na vida da pessoa. Então, quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós não vivemos o Evangelho com intensidade. Nós não vivemos de acordo com o que o Evangelho tem a oferecer para nós. Então, nós temos que preservar a nossa comunhão com Deus. Amém? Viver com intensidade espiritual é cultivar a nossa comunhão com o Senhor, o nosso Deus. É caminhar com Ele, é andar com Ele, é estudar a sua palavra, é meditar na sua palavra. Amém? É orar, buscar ao Senhor em todo o tempo, estar em constante oração. Aleluia! E o que Deus mais tem falado nesses últimos dias que nós vivemos, ainda mais nesse tempo que estamos ficando em casa, em tempo de quarentena, é o tempo que Deus tem falado, meditar na Bíblia, orar, orar e orar, né? Então esse é o tema. Estar sempre conectado com a palavra de Deus. Nós temos que ficar com a palavra. Nesse tempo difícil, nós temos que ficar com a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra, ela é divinamente inspirada pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada, a palavra de Deus, ela é poder para as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus é poder para as nossas vidas. Então nós temos que estar conectado totalmente com essa palavra. Procurar a santificação, deixar de lado a apatia e a indolência e procurar o fogo divino. Nós temos que deixar de lado a apatia. Nós não podemos ser apáticos. Nós temos que deixar de lado e nós temos que buscar o fogo divino. Nós temos que buscar o poder do Espírito Santo, o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo. Nós temos que buscar sobre a nossa vida, nós temos que ser abastecidos, nós temos que ser queimados pelo fogo da presença do Eterno sobre a nossa vida. O fogo divino mantém qualquer pessoa em grande atividade. Por que muitas pessoas não têm mais atividades? Por que muitas pessoas parou com as suas atividades? De orar, de pregar, de jejuar, de meditar na palavra, de fazer a vontade de Deus, porque não existe mais o fogo de Deus, não existe mais o fogo do Espírito Santo. Mas quando nós buscamos o fogo de Deus, quando nós deixamos tudo aquilo que nos afasta do Senhor, quando nós deixamos toda a apatia, toda a indolência, quando nós procuramos, quando nós buscamos o fogo de Deus, o nosso coração ele é aceso e nós fazemos a cada dia as atividades para ter mais comunhão com Deus. Amém? Não deixa que os seus pecados
se coloque entre você e o Senhor. Amém? Nós não podemos permitir que os nossos pecados, nós não podemos permitir que os nossos pecados se coloquem entre nós e Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado ele faz separação entre nós e Deus. É uma parede, que faz separação entre nós e Deus. Então nós não podemos permitir que os nossos pecados eles se contenham entre nós e Deus. Nós temos que nos arrepender, nós temos que buscar fogo, fogo que queima, fogo que purifica, fogo que aviva, fogo que nos dá combustível, força para nos movimentar no mundo espiritual. Busque o fogo de Deus, e o fogo de Deus está disponível, o fogo do Senhor está disponível, o fogo do Espírito está disponível para aqueles que almejam, aqueles que buscam. Aleluia! E hoje esse fogo está vindo de encontro com você, o fogo do Espírito Santo, o fogo do Senhor está vindo sobre a sua vida, está vindo sobre o seu ser, você vai ser fortalecido e você vai ser abastecida pelo Senhor e você vai começar a aumentar a sua atividade com o Senhor. Você já prestou atenção quando nós ficamos muito tempo sem atividade? Nós vamos ficando enferrujados, sedentários, Então, quando nós não temos atividade relacionada às coisas espirituais, nós também ficamos sedentários espiritualmente. Mas Deus quer que nós exercitamos, Deus quer que nós corramos atrás. Por quê? Porque Ele quer nos animar, Ele quer nos avivar. Aleluia. Glória a Deus. Então, mesmo quando você peca, quando qualquer pessoa peca, Deus quer que você se arrependa. Deus quer que a pessoa se arrependa e volte a se relacionar com Ele. Deus quer que você corra para Ele, não longe dEle. Muitas vezes o ser humano peca, o homem peca, ele foge de Deus. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Pecaram no Éden e se esconderam do Senhor. Então é assim que acontece quando o homem peca. É isso que acontece quando a humanidade peca. Fogem de Deus. Mas nós não podemos fugir de Deus. Nós temos que ir para Deus, nós temos que se aproximar de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus e nos arrependemos, o Senhor nos perdoa e aquela chama acesa, começa a acender sobre nós de novo. Pois os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Os caminhos de Deus é mais alto do que o nosso. O ser humano pode achar que não existe perdão. O ser humano pode achar que não há mais solução. Mas os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Os pensamentos do Senhor são diferentes do nosso. Aleluia. Aleluia. A quem você tem entregado o seu melhor? A quem você tem entregado o seu melhor nesse tempo? A quem nós temos entregado nesse tempo que vivemos o nosso melhor? O seu melhor sentimento. A quem você tem entregado o seu melhor sentimento? O melhor do seu tempo, o melhor da sua capacidade, o melhor da sua criatividade, o melhor dos seus bens, o melhor dos seus dias, o melhor do seu trabalho. A quem nós temos entregado o nosso melhor? Temos entregado a Deus? Verdadeiramente? É uma pergunta para nós nessa noite. Aleluia! Devemos dar a Deus a excelência do nosso ser. Temos que entregar a Deus a excelência do nosso ser. Quando nós entregamos a Deus a excelência do nosso ser, o nome de Deus é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. O nome do Senhor é magnificado. O nome do Senhor é poderoso. Aleluia, aleluia e aleluia. A quem nós temos entregado o nosso melhor? Em nome de Jesus, glória a Deus. A palavra diz que quando damos ao Senhor, nos será dado em abundância, recalcada e sacudida. Está registrado em Lucas 6,38. Quando nós entregamos o nosso melhor a Deus, nós recebemos uma retribuição. E essa retribuição é de maneira abundante, recalcada e sacudida. Então entregue o seu melhor ao Senhor, porque através desse melhor você será retribuído, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Amém, queridos? Eu quero nesse momento agradecer a Deus pela sua presença, pela sua atenção. Você que tem acompanhado esse momento e você que há de acompanhar depois também. Então, uma coisa importante para nós, viver o evangelho com intensidade. Amém? Não fugindo dos planos de Deus. Nós não podemos fugir dos planos de Deus. E também, segundo, não perdendo a nossa comunhão com Deus. Entregando a Deus o nosso melhor. Entregando a Deus o nosso melhor. Não fugindo da presença de Deus. Não entregando o nosso melhor a Deus. E também não perdendo a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Eu quero orar nesse momento, depois dessa palavra, e que Deus abençoe sua noite, e que sua noite seja uma noite de muita vitória. Amém? Porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele está realizando algo na sua vida. Amém? Eu quero orar com você agora. Em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar a cada um, Senhor, que está conosco nesse momento, Senhor. Quero apresentar essa vida, este homem, essa mulher, esse jovem. Quero apresentar essa família, que o Senhor venha abençoar de maneira sobrenatural, Pai. E que jamais, Senhor, venhamos fugir dos seus planos. Jamais, Senhor, venhamos perder a nossa comunhão com o Senhor. E que possamos, Senhor Deus, entregar o nosso melhor. Porque assim vamos viver o Evangelho com intensidade. Vamos viver aquilo que o Evangelho tem a oferecer, que é sobrenatural, que é extraordinário, Senhor. Abençoa cada um dos seus filhos. Abençoa cada família, Senhor. E que esse final de semana, Senhor, seja um final de semana muito abençoado. Um final de semana de vitória. Um final de semana, Senhor Deus, de muita graça, de muitas conquistas, Senhor. Eu te peço agora, Pai amado, que cada um de nós possamos viver o milagre do Senhor. Possamos viver, ó Pai amado, o sobrenatural do Senhor, meu Deus. É o que eu te peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe você que ficou esse tempo conosco, você que vai também assistir logo mais, né? Essa gravação, e que a bênção de Deus seja sobre sua vida. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos, né, de pé, e eu creio que estaremos, em nome de Jesus. E eu quero desejar a você uma noite abençoada e um Shabbat Shalom para a sua vida, para a sua casa e família. Amém? E que Deus abençoe. E neste domingo estaremos com o nosso culto online na página no Facebook, Ministério Profético Shalom. E eu quero convidar você para estar conosco. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom a todos, em nome de Jesus.